Boa tarde, meu nome é Karine Petri, sou médica pediatra, otorrinolaringologista, com área de atuação em medicina do sono, em Brasília, no Distrito Federal. Sou médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e membro da Associação Brasileira do Sono. Agradeço o convite para participar desse simpósio, onde eu vou conversar um pouco com você sobre a medicina do sono e a odontologia. Nós vamos conversar principalmente sobre a importância do sono e por que devemos falar de sono numa consulta odontológica e por que os dentistas precisam saber um pouco de sono. Bom, eu quis colocar essa figura aqui, que é uma figura bastante emblemática, e essa figura é de um parque de diversões abandonado na cidade de Chernobyl. É uma cidade onde ocorreu um dos maiores acidentes nucleares, em que esse acidente foi provocado pela privação de sono das pessoas que estavam encarregadas do funcionamento da usina. Então, isso para a gente demonstrar que o problema da falta de sono ou de um sono ruim ele não é só do indivíduo, mas também de toda a sociedade. E daí a grande importância de nós entendermos e darmos o devido valor ao sono. Então, por que dormir bem é importante? Dormir bem é essencial para o funcionamento adequado nos aspectos físicos, cognitivos e social do ser humano. O fato de dormir mal pode levar a problemas metabólicos, obesidade, diabetes, distúrbios cardiovasculares como infarto, AVC, problemas psiquiátricos como ansiedade, depressão, comportamentais como TDAH, prejuízo acadêmico e acidentes de trabalho ou de trânsito. Além disso, quando dormimos mal, isso leva a um impacto importante no núcleo familiar, no trabalho, no desempenho e também a nível social. O sono faz parte dos pilares do nosso estilo de vida, de um estilo de vida saudável, que inclui também a nutrição adequada, atividade física, a saúde mental, o manejo do estresse e o propósito de vida. Então, quando falamos sobre sono, falamos também sobre saúde e longevidade saudável. E qual é o papel, né, da odontologia do sono nisso tudo? Bom, a odontologia do sono é uma área que atua no diagnóstico e tratamento de condições da saúde bucal que afetam o sono. Por exemplo, respiração oral desde a infância, bruxismo, ronco e apneia obstrutiva do sono. O papel da odontologia na medicina do sono começou com os estudos do bruxismo, que é um distúrbio do movimento caracterizado pelo ranger, bater ou apertar dos dentes durante o sono, tanto em adulto quanto em crianças. Outra área de interesse para a odontologia está relacionada com a saúde do sono, são os distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, tanto em adultos quanto em crianças. Assim, em especial no que diz respeito às características do diagnóstico e também com a formação das estruturas faciais. E é uma área de grande atuação para a odontologia e de grande importância, assim como os tratamentos para o controle da apneia obstrutiva do sono e o ronco, com aparelhos intraorais e cirurgias ortognáticas. E é uma grande oportunidade do dentista de ajudar não só com a saúde oral, mas com a saúde do indivíduo como um todo, representando uma grande oportunidade de diferenciação na vida profissional do dentista. Vamos falar um pouquinho, então, sobre alguns aspectos básicos do sono. O sono é um estado fisiológico cíclico, marcado pela nossa diminuição no nível de consciência, redução dos movimentos musculares e alteração, uma lentificação do metabolismo. Ele é um comportamento que temos em 2/3 de nossas vidas, ou seja, passamos mais tempo dormindo ao longo da vida do que acordados.
tem uma função fisiológica essencial em relação à regulação da imunidade, regulação do metabolismo, função de equilíbrio hormonal, função de cognição e de limpeza do sistema nervoso central. O sono é para o indivíduo o mesmo que dar corda para o relógio, ou seja, se não dormirmos, não funcionamos. Assim como o relógio, se não for dado corda, o relógio de corda não funciona. Aqui eu coloquei essa imagem, que é uma imagem de uma ressonância magnética funcional, para mostrar que o sono, o nosso cérebro, enquanto dormirmos, e aqui temos um cérebro no sono REM, que é uma das partes do sono profundo, ele funciona tanto quanto quando estamos acordados, que aqui seria um cérebro acordado. Mas podemos ver que ele funciona de formas diferentes. Então, não está correto dizermos que quando dormirmos o cérebro descansa. Na verdade, o nosso cérebro não para de funcionar, mas ele funciona de formas diferentes, ele ativa áreas diferentes, e no sono REM o que nós temos principalmente é um grande funcionamento no sentido de aprendizado e de memória. Em relação à odontologia do sono, é muito importante que o profissional, o dentista, faça parte dessa equipe multidisciplinar que avalia o paciente com distúrbio do sono. Essa equipe multidisciplinar deve sempre incluir um odontólogo, um médico do sono, muitas vezes precisamos da ajuda de um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, nutricionista, um profissional de educação física e até muitas vezes um psicólogo, dentre outros. Dentro de todos esses aspectos do sono, um dos aspectos mais importantes é a questão do ciclo circadiano. Então, nós, humanos, somos regulados pela presença ou ausência de luz solar. A luz, nós temos fotorreceptores na retina que identificam a presença ou ausência de luz, mandando informações para a glândula pineal, para o núcleo supraquiasmático, que vai dar informação para a glândula pineal liberar a melatonina. A melatonina é um hormônio responsável por dar o início do sono. E essa melatonina vai regular também todo o nosso organismo, mandando informações em relação à liberação de hormônios, ao funcionamento celular, à regulação do nosso metabolismo. O que acontece atualmente? Muitas vezes não estamos respeitando o nosso ritmo circadiano, porque vivemos numa sociedade que trabalha, que está ativa 7 dias por semana, 24 horas por dia. E vivemos numa sociedade que está, em sua maioria, privada de sono. Então, lembra que eu falei para vocês que o que nos regula, o que regula o nosso ritmo circadiano é a presença ou ausência de sol? Pois bem, essa presença ou ausência de luz agora não vem só do sol, mas também das telas que estão presentes no nosso dia a dia, da luz que ilumina as nossas cidades e as nossas casas. E muitas vezes em nossa sociedade, o sono é visto como algo contraprodutivo. E é comum ouvirmos frases como as que seguem: dormir é perda de tempo, trabalhe enquanto eles dormem, vou dormir só quando eu morrer. E isso é algo que, na verdade, está totalmente errado, né? Dormir bem faz com que tenhamos uma vida mais longeva e mais saudável. Ou seja, é importante que nós combatamos esse tipo de pensamento e tenhamos o conhecimento sobre a importância do sono para ajudarmos os nossos pacientes, os nossos familiares e até a nós mesmos. 35% da população mundial encontra-se privada de sono, ou seja, dorme menos horas do que deveria.
E somente 10% da população mundial prioriza o seu sono, muitas vezes colocando antes do sono atividades como hobbies e como o próprio trabalho. A média de sono, num grande estudo que foi feito nos Estados Unidos, da população, encontra-se em 6,8 horas na população adulta, quando deveríamos dormir ao menos 7 a 8 horas de sono para termos um sono, para termos um sono restaurador. Isso é cerca de 2 horas a menos que há 100 anos atrás. Então, a privação de sono em nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico em nossa saúde, no bem-estar e até na segurança e educação de nossas crianças. É uma epidemia silenciosa de falta de repouso que está se tornando rapidamente um dos grandes desafios que enfrentamos no século XXI. Essa frase é desse livro do pesquisador Matthew Walker, que é um livro até que eu recomendo para que vocês leiam e entendam mais um pouco sobre esse fascinante assunto que é o sono. Temos mais de 80 tipos de distúrbios de sono. Aqui eu cito os principais: a síndrome do sono insuficiente, que é a própria privação de sono, insônia aguda ou crônica, que afeta cerca de 30% da população, ronco e apneia do sono, que também afeta apneia do sono presente em cerca de 30% da população, transtornos de ritmo circadiano, síndrome de pernas inquietas, dentre outros. Nós vamos focar principalmente na questão dos distúrbios respiratórios do sono, que é uma área que os dentistas têm uma grande atuação. A apneia obstrutiva do sono é algo muito comum? Qual é a prevalência? Um grande estudo feito em São Paulo mostrou que 42% dos paulistanos roncam e 33% da população de São Paulo tem apneia do sono. No mundo, se estima que 1 bilhão de pessoas vivem com apneia obstrutiva do sono, e só 80%, e só 20% está diagnosticada, ou seja, 80% dessas pessoas vive com apneia do sono, dorme, falta o ar toda noite, tem consequências dessa apneia e não sabe que tem isso. Entra no consultório pessoas todo dia sem saber que tem apneia do sono. E nosso trabalho como profissionais de saúde é identificar, abordar o assunto, ainda que não haja uma queixa específica. Então, perguntar se a pessoa ronca, perguntar se dorme bem, perguntar se acorda descansado, faz parte de qualquer anamnese de profissionais de saúde. E aí eu coloco os médicos, os dentistas, o psicólogo, porque a apneia obstrutiva do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela tem repercussões em todos os aspectos da saúde. E nas crianças? A apneia também pode ocorrer nas crianças, dentro de um espectro de distúrbios respiratórios do sono que envolve desde o ronco primário, que é um ronco que não leva a alterações na arquitetura do sono, até uma síndrome de resistência das vias aéreas superiores, até a apneia obstrutiva do sono. Nas crianças, o ronco habitual, que é aquele que ocorre mais de 3 vezes por semana, ocorre em 5 a 12% das crianças. Então, é uma prevalência alta. E há estudos que mostram que só o fato da criança roncar com frequência, ter esse ronco habitual, já pode levar a alterações cognitivas. Em relação à apneia obstrutiva do sono propriamente dita, que são pausas na respiração, levando à queda de oxigenação, 1 a 5% das crianças apresenta, sendo mais elevada essa prevalência em crianças obesas e crianças com síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de Cruzon, entre outras. Independente do caso e da causa, a apneia obstrutiva do sono leva a 3 tipos de fenômeno: obstrução a nível de vias aéreas superiores, levando à hipoxemia, que é queda de oxigenação, levando a uma inflamação sistêmica, que vai gerar uma série de consequências no indivíduo. E quais são essas consequências? Então, a apneia do sono
e dormir, e o fato de dormir mal, o fato dela fragmentar o sono, de levar a uma privação do sono de qualidade, pode levar a sonolência excessiva, com acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, prejuízo no trabalho, alterações metabólicas, como diabetes, obesidade, alterações no relacionamento conjugal, depressão, aumento dos casos de problemas cardiovasculares, infarto, AVC, arritmias cardíacas, até mesmo a diminuição da libido, alterações hormonais, prejuízo na concentração. Então, são múltiplas as consequências de uma noite mal dormida. E como se diagnostica essa apneia do sono? Bom, o diagnóstico, além do exame físico, da anamnese, em que o paciente vai nos relatar que ronca, que acorda cansado, que se engasga durante o sono, que tem sonolência excessiva, falta de concentração, cansaço. Esse paciente também vai ser submetido a uma polissonografia, que é um exame do sono, na qual a gente vai fazer o diagnóstico definitivo da apneia do sono e avaliar o seu grau de comprometimento, se é uma apneia leve, moderada ou severa. Sendo a apneia leve, aquela que ocorre até 5 vezes por hora, a apneia moderada, 5 a 15 vezes por hora, e a apneia obstrutiva do sono, mais de 30 vezes por hora. Então, atualmente, existem diversos tipos de exames que a gente pode realizar para fazer o diagnóstico, tá? Os exames podem ser realizados em clínica do sono, em que o paciente dorme na clínica do sono e faz uma monitorização completa da parte respiratória, da parte cardiovascular, é colocado também sensores para avaliar movimento de pernas, tônus muscular, e esse exame nos dá esse traçado completo em relação à atividade elétrica cerebral, às ondas do sono, em relação aqui aos movimentos respiratórios, em relação ao movimento torácico, em relação à oxigenação. Atualmente, já contamos também com equipamentos de diagnóstico domiciliar, em que podemos também avaliar os distúrbios respiratórios do sono, conferindo mais praticidade e mais conforto para o paciente com suspeita de apneia do sono. Então, aqui temos um aparelho tipo 2, né? Isso aqui é considerado uma polissonografia domiciliar tipo 2, e também a tipo 4, que é com um desses equipamentos, um deles aqui na foto, o Biologix. E onde ocorre essa obstrução e por que ocorre a apneia do sono? A apneia do sono, ela pode ocorrer por uma série de fatores, sendo o principal deles obstrução a nível de vias aéreas superiores, além de fatores neuromusculares individuais. Então, aqui a gente tem a figura das vias aéreas normais, então o ar entrando pelo nariz, passando pela rinofaringe, se dirigindo aqui na região retropalatal, retrolingual, em direção à traqueia. No momento em que o indivíduo está dormindo, ocorre um relaxamento aqui das vias aéreas superiores, relaxamento da faringe, da língua, e dependendo do diâmetro dessa faringe, dos fatores de colapsabilidade, a gente pode ter um fechamento maior ou menor ao nível das vias aéreas, determinando, então, o ronco, que é o barulho do ar passando com dificuldade por uma via aérea estreita ou fechada, e determinando também níveis variados de obstrução dessa via aérea, podendo levar à hipopneia, que é uma redução do fluxo respiratório, ou à apneia do sono, que necessariamente são eventos que, por determinação, né, seriam com duração maior de 10 segundos. E essa obstrução das vias aéreas vai levar a uma fragmentação do sono, a uma superficialização do sono, a uma redução do sono profundo, gerando toda a sintomatologia ligada à apneia obstrutiva do sono. E quais são os fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono? É uma doença multifatorial. Então, podendo ser encontrados como os fatores de riscos obesidade,
é mais comum no sexo masculino, mas isso pode mudar principalmente a partir da menopausa, idade maior de 50 anos, mas com a epidemia de obesidade que ocorre, ela pode ocorrer em qualquer idade. Circunferência do pescoço maior que 40 centímetros, alterações craniofaciais, alterações na anatomia da via aérea superior, como hipertrofia de tonsilas, hipertrofia da base da língua, refluxo, tabagismo, uso de álcool, fatores hormonais como hipotireoidismo e menopausa. E nas crianças está relacionado principalmente a essa hipertrofia adenotonsilar. Então, aqui eu coloquei algumas causas de alterações nasais e orofaríngeas que podem provocar a apneia do sono. Então, o paciente que tenha uma apneia do sono deve sempre passar por uma avaliação otorrinolaringológica para verificação da anatomia do nariz, da garganta, tanto no exame físico quanto através de exames complementares, como a nasofibroscopia, a videolaringoscopia, e algumas vezes também a sonoendoscopia, que é um exame de uma endoscopia de nariz e garganta que é feita com o paciente dormindo. Então, aqui podemos encontrar a hipertrofia de tonsilas, desvios de septo, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de tonsilas, a relação da língua, né, com as estruturas bucais, então, a classificação de Mallampati também ajuda aí na identificação dos fatores obstrutivos desse paciente. Alterações mandibulares e oclusais também são responsáveis por ocorrer a apneia obstrutiva do sono, tanto em adultos quanto em crianças, principalmente, então, relacionadas aqui a pacientes com alterações classe 2, classe 3. Qual é o tratamento recomendado atualmente para a apneia obstrutiva do sono? Inicialmente, as medidas gerais, né? A perda de peso, abandono do tabagismo, evitar o álcool, principalmente à noite, ele provoca um relaxamento das vias aéreas superiores. Terapia posicional, normalmente o indivíduo tem mais apneia quando está de costas do que quando está de lado, então, se possível, dormir de lado. Evitar os medicamentos relaxantes, então, benzodiazepínicos, relaxantes musculares aumentam o grau de apneia. E a fonoterapia também pode ser considerada um tratamento para apneia do sono. Mas aí entra o grande papel aí, né, dos otorrinos, dos dentistas, no tratamento da apneia do sono. Então, cirurgia otorrinolaringológica, muitas vezes, se o paciente tem alterações anatômicas de nariz e garganta, se procura corrigir, hipertrofia de amígdala, adenoide, desvio de septo, avanços mandíbulo-maxilares, a cirurgia bariátrica, principalmente naqueles casos graves, né, de obesidade severa, aparelho intraoral, que é o grande papel aí do dentista no tratamento da apneia obstrutiva do sono, podendo ser recomendado, principalmente nos adultos, né, e geralmente naqueles pacientes que não têm indicação cirúrgica ou não desejam ser submetidos à cirurgia, o aparelho intraoral entra como uma grande opção terapêutica, principalmente nos casos de apneia leve a moderada, e principalmente antes dos 60 anos. Não que não possa ser usado depois, mas os melhores resultados são em pacientes aí com apneia leve e moderada abaixo dos 60 anos. Os aparelhos de pressão positiva, então o CPAP, que é um aparelho que manda um fluxo de pressão positiva através de uma máscara, de uma interface, né? Ele pega o ar ambiente e tem um gerador ali de fluxo que envia esse fluxo através das narinas, podendo ser utilizada a máscara de nariz ou a máscara orofacial. O grande problema, né, é a gente verificar qual tratamento é melhor para qual pessoa. Então, isso depende de uma avaliação multidisciplinar, de uma avaliação individualizada, levando em conta também as preferências de cada pessoa e a possibilidade desse paciente se adaptar ou não a determinados tratamentos. O CPAP, ele é um excelente tratamento para a apneia do sono, mas nós temos uma dificuldade. Muitos pacientes têm uma dificuldade na adaptação. Então, nós precisamos de vários tipos de tratamento para poder ajudar os nossos pacientes.
Qual é o papel do profissional da odontologia do sono? Então, ele começa no diagnóstico de crianças já, com alterações no crescimento das arcadas e do terço inferior da face. Essas são situações marcantes na etiologia do ronco e da apneia obstrutiva do sono em crianças, assim como do bruxismo. Essas crianças podem apresentar atresia das arcadas, um estreitamento látero-lateral, mandíbula retroposicionada, dentes mal posicionados. Dessa forma, esses fatores levam a um menor espaço intraoral para a língua e estruturas associadas, e a uma base nasal estreitada. A intervenção com aparelhos ortodônticos e ortopédicos funcionais, e na maioria das vezes a parceria com a otorrinolaringologia e a fonoaudiologia, resolve o problema de forma definitiva nessa fase. E qual é o momento ideal de avaliarmos crianças que respiram mal, crianças que respiram pela boca que roncam? O quanto antes. Os tratamentos também envolvem o tratamento da rinite alérgica, das condições de base dessa criança. Muitas vezes sendo necessárias também cirurgia quando temos hipertrofia de adenoide. Então, não existe uma idade certa para respirar bem. A criança, ela precisa crescer respirando bem. O que eu sempre digo para os pais é o seguinte: é muito mais fácil tratarmos a causa do que tratarmos as sequelas, que é uma criança que ficou com alterações no crescimento facial, ficou com uma hipotonia perioral, que vai ter que ser trabalhada a posição de língua, a deglutição e até mesmo a fala, devido às sequelas de uma respiração oral. Então, quanto antes nós abordarmos essa criança, seja com terapia medicamentosa, fonoaudiologia, terapia com a odontologia, com aparelhos ortopédicos funcionais e algumas vezes com a cirurgia. Isso é muito importante, até mesmo para que essa criança não se torne um adulto com apneia do sono. No adulto, a avaliação das estruturas faciais comprometidas também faz parte do diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Ele deve ser conduzido sempre por um médico e complementado pelo cirurgião dentista. O controle com aparelhos intraorais se mostra extremamente efetivo nos indivíduos com quadros mais leves e moderados da doença. Já a cirurgia ortognática é mais indicada para os casos graves, com alterações esqueléticas, que, quando corrigidas com esse procedimento, podem curar ou amenizar de forma bastante expressiva esse problema. Então, qual é o impacto, né, do sono na odontologia? O sono, ele impacta em todos os aspectos funcionais, nos aspectos estéticos. O fato do indivíduo ter apneia do sono está correlacionado até mesmo com doença periodontal. Isso é relacionado à doença inflamatória crônica persistente, com a liberação de interleucinas provocado pelo paciente com apneia do sono, com alterações da oxigenação, levando então a esse aumento de interleucinas, que são citocinas inflamatórias, que levam a uma série de inflamações sistêmicas, também na cavidade oral. Em relação à via aérea pediátrica e a apneia do sono, então, já falei ali, né, desse impacto no crescimento da face da criança, né, a atresia de maxila, a importância que o dentista tem de atuar, de avaliar o paciente já na fase pediátrica, e a questão que a gente vê é que o dentista, ele desenvolve uma relação, né, um relacionamento com a família, que muitas vezes atende todas, né, todos os irmãos daquela família, e começa desde a odontologia pediátrica, e muitas vezes é o primeiro profissional que vai perceber alterações nessa via aérea e vai encaminhar essa criança para avaliação com o otorrino, para avaliação com o médico do sono. Então, é importante perguntar sobre os problemas de sono, sobre ronco, apneia, sobre sono agitado, já na consulta de rotina do odonto pediatra. O fato de a criança ou do adulto respirar mal, ter apneia do sono, também está relacionada ao aumento de falhas nos implantes em pacientes com apneia. Paciente com DTM e dor correlaciona-se com apneia, aumento da percepção de dor em pacientes com apneia do sono. Ou seja, abordar os problemas referentes ao sono deve fazer parte de uma avaliação odontológica completa. E quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Daí a importância de conhecermos
todos esses aspectos fundamentais sobre o sono e melhorarmos ainda mais o atendimento e abordagem dos pacientes. Hoje, 1 bilhão de pessoas irá parar de respirar à noite durante o sono, e 80% delas não sabe disso. Nós, como profissionais de saúde, temos a responsabilidade de avisar, avaliar e ajudar essas pessoas a conquistarem uma melhor qualidade de vida. E lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a partir de hoje, vocês já sabem o quão importante é o sono para a saúde do indivíduo. E eu espero que com essa pequena abordagem eu tenha ajudado vocês a oferecerem aos seus pacientes uma avaliação mais completa em relação à parte de sono. E estou aqui à disposição, coloco aqui todos os meus contatos para vocês e espero que vocês consigam, com esse simpósio, abordarem melhor ainda os aspectos de saúde dos seus pacientes. Muito obrigada.